Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais, e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Vamos ler de novo esse versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, que neste momento, Pai, o teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um aqui. Que seja um coração da tua igreja, que sejam como aquela terra boa, onde a semente que ali é plantada germina e dá muito fruto. Assim, meu Deus, eu apresento todos eles a ti, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Podeis assentar e aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma palavra muito importante na vida de um cristão. Diga comigo, ousadia. Ousadia. Ousadia, uma palavra que muitas vezes não entendem e confundem. Ser ousado com ser alguém irritante, com ser alguém ignorante, quando na realidade não é. Amém? A ousadia do qual nós vamos estar falando aqui é uma ousadia bíblica. No grego, já se falava disso e já tinha uma palavra para assim afirmar esta situação de ousadia, que era toda a fala, que ela significava toda a fala. Então, ousadia significa toda a fala, ou seja, alguém que não tem o temor de levar a palavra que ela confirma dentro do seu coração. Amém? Ser ousado é você crer tanto no Senhor que você não se importa a quem você vai referir aquela palavra, mas você conhece a palavra da verdade e você sabe que nela não há mentira. E para podermos então ilustrar hoje esta mensagem, eu li aqui esse texto onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre algo que trouxe ânimo ao coração dos irmãos. Como assim? Nós, como seres humanos, precisamos estar sempre animados. O que é isso? Ter vida, ter fôlego, ter algo em quem nós precisamos nos apoiar.
E como cristão, você precisa entender que, na sua vida, se não tiver um ânimo, você não vai prosseguir. O que é que o Senhor nos diz? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci. Então esse ânimo, ele se demonstra na nossa vida através de uma confiança que temos em Deus. Esse ânimo faz com que você creia no Senhor e saiba que Ele está diante de ti nessa batalha. Esse ânimo nos faz crer no Senhor como nosso Salvador e por isso não vamos servir a nenhum outro, mas tão somente aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor dos Exércitos. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre o sofrer pelo Evangelho, sobre as súplicas, sobre como aqueles irmãos estavam cheios de frutos de justiça, né, que o Senhor havia trabalhado na vida deles. Mas algo que ele frisa muito bem, é lá no versículo 14, aquele que nós repetimos, onde ele fala que por causa das prisões dele, ou seja, por causa do sofrimento, porque ele enfrentou toda a guarda, ele enfrentou, vamos assim dizer, o exército, né, que seria hoje, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E isso trouxe um ânimo novo àquelas pessoas, e eles falavam mais confiadamente a palavra, sem temor, porque a igreja primitiva vivia escondida, a igreja primitiva vivia, se escondendo com medo daquilo que lhes podia acontecer. E hoje, embora não necessitamos de estar escondidos, muitos irmãos não falam a palavra do Senhor com verdade, porque têm medo de serem rejeitados pelas pessoas. Muitos não querem declarar que são cristãos quando estão diante de outras pessoas, porque têm medo de represália. Quando, na verdade, nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para todos os mártires, olhar para a nossa vida e dizer, eu não posso negar o meu Senhor. Eu tenho que ter ânimo para levar a palavra do Senhor com verdade e sem ter medo de ninguém. Amém? Ousadia. Esta é a palavra. Toda a fala. É necessário que você, como cristão, entenda a posição de Ana. Vamos pegar a vida de Ana. Você acha que Ana não foi ousada? Sim ou não? Sim. Porque ela se apresentou com amargura, orou, clamou, chorou. Foi confundida como quem estivesse embriagada, mas a sua ousadia disse, não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, eu não bebi nada, mas é a minha alma que está em amargura. Então a ousadia que ela apresentou naquele momento, de apresentar a Deus algo que ela não tinha, fez com que ela conquistasse o que ela tanto buscava. Então o que é que você quer? O que é que você tem buscado? O que é que você tem clamado ao Senhor? Está faltando o quê? Ousadia. De determinar, de clamar, de chorar com amargura de alma e dizer, meu Deus, eu já não suporto mais. E votar diante do Senhor, de ser fiel a Ele, de entregar-se verdadeiramente e de ver o teu milagre acontecer. Amém? Então, o sofrimento do apóstolo Paulo trouxe àqueles irmãos um ânimo novo. E ele fala no versículo seguinte que sabia que alguns pregavam por inveja, por querer alguma coisa e sobressair, mas a maioria não. Era ousadia. Então muitos podem até pedir, clamar, porque tem inveja do outro. Ah, Senhor, eu quero uma casa igual a daquele dali. Ah, porque você não suporta que o outro tem. É isso? Mas você tem que pedir porque você está clamando ao Senhor e não por inveja. Amém?
Ah, eu quero um carro igual ao do fulano, porque ele tem. Não é por inveja, mas é porque o Senhor, Ele vai abençoar o desejo do teu coração. Mas existe uma necessidade, sim, de que venhamos buscar verdadeiramente ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Encontraram? Versículo 23 em diante. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Leia de novo esse daí. Agora, Senhor, as suas ameaças, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Está vendo como o Senhor se importa em que você anuncie a palavra? Vivemos os últimos dias contados, podemos assim dizer. E o que resta de nós? Levar a palavra com intrepidez. Esse deve ser o anseio da sua alma. Dai-me filhos. Dai-me filhos espirituais. Dai-me frutos. Leve com intrepidez a palavra do Senhor. Amém? É o que nós mais devemos ansiar. Por quê? Porque você busca muitas vezes tantas coisas que você não vai levar. É ou não é? Você está correndo para construir algo, uma edificação, querendo montar a sua vida social e esquecendo do principal, que é onde nós iremos morar. Amém? Continua aí. Qual foi o versículo que eu parei? Versículo 29, não é isso? Vamos lá para o 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Então a palavra, ela não é anunciada de qualquer forma. Se você não tiver ousadia, você não consegue levar a palavra. Sim ou não? Se você não tiver intrepidez, você não consegue alcançar os perdidos. Então, a maior prosperidade que hoje você, como cristão, tem que clamar é por pedras preciosas. Diga para o irmão, peça pedras preciosas, irmão. Aí você vai dizer, para quê? Eu vou juntar aqui na terra? Não, estou falando daquelas que vão ser colocadas na sua coroa. Amém? Peça que você tenha essa ousadia e essa intrepidez e levante-se para guerrear, porque você, como igreja, precisa ter esse espírito de ousadia, intrepidez e levar a palavra do Senhor. Estes aqui estavam clamando e aquele lugar estremeceu. Qual foi a última vez que você orou e sentiu aquele tremor?
Qual foi a última vez que você orou e você saiu por essas ruas já determinado a ganhar almas? Qual foi? Muitas vezes as pessoas se resumem a uma tradição. Eu vou para a igreja. Você tem que ser igreja. Amém? Aqui é o local de adoração. Mas você tem que vir como igreja. E como igreja, você tem que ser ousado e ganhar almas. Porque ovelha gera ovelhas. Amém? Ovelha gera ovelhas. Continuando aí no versículo 32, ele diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O coração daquele povo se moveu de uma palavra também muito linda. Diga comigo, generosidade. Exatamente o que eles estavam sentindo. Eles se despojaram de possuir alguma coisa. Para eles, o que mais importava era o quê? Levar a palavra da salvação. Amém? O que mais importava para essa igreja era que o Espírito Santo descesse naquele lugar. E diz mais: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida alguém tivesse necessidade. Ou seja, era uma comunidade cristã. Era um povo que se importava, cada um com o seu próximo. E você? Quando você vê as pessoas na rua, na perdição, se embriagando, com orgias, nas drogas, você tem se importado com estas pessoas? Porque você precisa ter ousadia para ir lá e arrancá-las das mãos do inimigo. Amém? Você precisa ter no seu coração essa disponibilidade de se importar com seu irmão. Porque esses aqui tinham um só coração e uma só alma, ou seja, um só desejo de ganhar uma multidão para Cristo. E você vê que cada vez mais eram acrescentadas pessoas. Por quê? Porque cada um queria alcançar o próximo. Então aquela pessoa que você conhece, que você passa todos os dias por ela e vê ela naquela esquina, o Senhor quer de você que você dê oportunidade de salvação àquela vida. Amém? Que você pregue a palavra, que você enche, que você, bata de frente, leve realmente com ousadia e ganhe aquelas vidas para Jesus. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar do sono. A igreja do século passado era uma igreja valente na evangelização. A igreja deste século fica calada. E quando nós calamos, nós vamos concordando muitas vezes com aquilo que as pessoas fazem. Abra no livro de Salmos, no 51. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amados, você conhece o seu coração. Eu posso não conhecer. Muitas vezes a pessoa que está todo dia no trabalho com você não vai conhecer.
mas você e Deus conhecem os seus corações. E aquilo que o salmista ele coloca aqui é que ele conhece as transgressões e sabia que o pecado dele todos os dias o incomodava. Amém? Todos os dias, né? Ele incomodava. No versículo 6 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós estamos falando de quem aqui? Do salmista Davi. Quando Davi pecou contra o Senhor, ele colocou-se diante de Deus, dizendo: Senhor, tudo que o Senhor falar é correto. O teu jugo sobre mim é correto, porque eu errei, porque eu pequei. Agora, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então você errou? Amém. Confessa e deixa. Você não está fazendo a sua parte como um cristão? Amém até agora. Mas confessa e começa a fazer o que é correto. É isso que Davi ele está dizendo aqui. A ousadia de Davi aqui é demonstrada de que forma? Falando com o próprio Deus. Então, até para falar com Deus, você vai ter que usar a sua ousadia. Agora, mais do que ousadia, é sinceridade naquilo que você fala diante de Deus. Amém? Porque se não tiver sinceridade, aí não é ousadia. Aí podemos chamar de atrevimento. Amém? E ele diz mais: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Então o que ele mais temia era que fosse tirado da presença do Senhor e que fosse retirado dele o Espírito Santo. Então, duas coisas que você, como cristão, tem que entender. Você não pode sair da casa de Deus. Cutuca o irmão aí, diga: aqui é o seu lugar. E você não pode permitir que o Espírito Santo se afaste de ti. Amém? Aí você vai dizer: mas como é que eu vou obrigá-lo a ficar comigo? Ele tem prazer em ficar. É só você permitir que a casa esteja limpa. Amém? Então ele é aquele que não quer ir embora. Ele chegou e quer ficar. Agora ele não vai suportar se você estiver longe da presença e todo sujo. Amém? E ele diz mais: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são, olha aí o que é um sacrifício agradável a Deus. Um coração, o quê? Um espírito quebrantado,
um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que é um coração quebrantado? O que é esse coração contrito? É o coração de alguém que entendeu que não pode estar distante do Senhor. É um coração de um adorador. É um coração daquele que está cheio do Espírito Santo, daquele que transborda da alegria do Senhor, porque tem a alegria da salvação. Então Deus não despreza esse coração. Então chegou a hora de você se despojar do seu eu, de toda a amargura que você carregava por causa de um peso do pecado, e agora transformar em alegria da salvação, sabendo que o Senhor é fiel, que Ele perdoa. Diga: o Senhor perdoa, o Senhor limpa, o Senhor purifica, o Senhor restaura. Então Ele não vai desprezar se você tiver com esse espírito quebrantado e com esse coração contrito na presença dEle. Então depende de quem? Depende de Deus? Não. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Mas agora chegou a sua hora de ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Chegou a sua hora de ter ousadia para buscar o Espírito Santo de Deus e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Inabalável significa dizer que nenhum dos problemas dessa vida vão te afastar do Senhor. Que nada nem ninguém vai te impedir de servir verdadeiramente a Deus. Que nada vai se colocar como mais importante do que ter uma aliança com o Senhor. Nem vergonha, nem os prazeres dessa vida, nada. Você pode olhar para a vida de todos os cristãos relatados na palavra do Senhor, e algo marcante vai ser sempre isso: a perseverança em oração, sempre sustentados pelo Espírito Santo. Então não dê desculpa para não servir verdadeiramente ao Senhor, para ser fraco, para cair. O Senhor vai estar sempre ao teu lado, te sustentando, te colocando de pé, quantas vezes forem necessárias. Amém? Agora, e você? Vai estar sempre procurando em Deus o teu refúgio? Ou vai se esconder dele? Ou vai se afastar dele? Eis a questão. Deus sempre vai estar disposto. Até aquele dia, até não ter mais chance, enquanto a vida há esperança. Enquanto você está vivo, ainda dá tempo, irmão. Agora olha para o irmão e diga: não brinca com a sorte, não. Né? Tem gente que fica, né? Vai dar tempo, deixa mais um tempo, né? Depois, né? Deixa eu ver que negócio é esse mesmo aí, se é bom esse negócio aí. Melhor do que o que você experimentou até hoje, e que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode trazer algo que ninguém mais pode, que é te dar a salvação. Amém? Que é o que nós chamamos de bem mais precioso. Porque o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, querido, que foi capaz de se entregar. E aonde vai a tua ousadia? Existe uma luta muito grande. A Bíblia fala sobre a luta da carne contra o espírito. A carne sempre vai colocar o medo no seu coração, sempre vai colocar o desejo pecaminoso, sempre vai querer lembrar do passado e querer voltar para o Egito, para a escravidão. Mas o Espírito, esse é o que vai te fortalecer. Esse é o que vai te mostrar um caminho mais excelente. Esse é o que vai te mostrar o quão maravilhoso é a salvação que há em Cristo Jesus. Quem vai vencer? Quem vence? A carne ou o Espírito? Imagine que os dois
são 2 cães bravos. 2 cães bravos. Por quê? Um luta contra o outro. Aí você pode dizer, não, mas o espírito é mais forte. Depende. Se você tem 2, o mais forte é aquele que você mais alimenta. Quando você tem, vamos supor, você tem 2 cachorros, e você dá alimento a um e ao outro não, e você colocar os 2 ali para brigar, quem é que vai ganhar? Aquele que está mais alimentado. Então, se você estiver orando, jejuando, lendo a Bíblia, congregando, evangelizando, pregando a palavra, com ousadia, com intrepidez, o que é que vai acontecer com a carne? Ela vai sendo mortificada. Mas se você não está fazendo nada disso, aí você está saindo com amigos ímpios, está passando o dia em casa, não lê Bíblia, não ora, é só no celular, é só na novela, é no filme, é no jogo, qualquer coisa, menos um alimento espiritual. Quem é que vai ganhar? A carne. Aí qualquer coisinha você vai dizer, não quero mais ir não, estou sem força. Por quê? Porque não alimentou. Não alimentou, irmão, fica fraco, fica caindo, fica cambaleante, fica tonto. Qualquer empurrãozinho você já cai. Sim ou não? E quando você está com fome, come qualquer porcaria. É ou não é? Aí vai passando pela rua, alguém te dá alguma coisa errada, você está com fome e acaba comendo dos pratos que o inimigo tem para você. Então, qual é a solução? A ousadia para dizer o que você quer, para dizer toda a fala e dizer, o erro está aqui, em eu não alimentar o meu espírito. Se eu quero vencer, quem quer vencer aí, dá uma glória a Deus. Quem quer crescer realmente espiritualmente, ser aquela, sabe, aquela tocha. Eu acho tão bonito aqueles irmãozinhos assim, tocha, né? Você pode ser uma tocha viva, porque tem gente que às vezes é só garganta, né? Mas você pode ser uma tocha viva, se você estiver sendo alimentado pelo Espírito Santo. Amém? Então, não tem mágica, não tem a varinha. Ai, ora aqui por mim para poder eu ser. Não é assim, não é? Porque eu coloquei a mão. Tem gente que é assim, né? Ai, passa para mim, né? Não é assim. Você tem que ir buscar. Você tem que ir fazer, você tem que acontecer. É o Senhor quem faz? É, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele faz, o desejo dele é fazer, mas você tem que buscar, tem que querer, tem que se lançar. Então, chegou a hora de você realmente se lançar para Deus e ser essa tocha viva que o Senhor espera que você seja. Amém? Crescendo na graça, no conhecimento e sendo aqui, ó, esse cristão maduro, que o Espírito vence, porque está bem alimentado. Amém? Então, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. E aplauda bem forte o Senhor.